Olá, boa tarde. Eu sou a professora Thalice. É um prazer estarmos juntos em mais uma unidade. Essa aqui é a unidade 3, onde nós iremos estudar o modal aéreo. O objetivo da aula de hoje é estudar as vantagens e desvantagens dessa modalidade e a sua relação com a atividade turística. Vou compartilhar minha tela para apresentar para vocês algumas explanações sobre o assunto. Então, inicialmente vamos ver o que vem ser o transporte aéreo. É a modalidade de transporte realizado pelo ar, através de veículos como aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, teleféricos, dentre outros. Esses veículos podem ser de cunho militar, comercial ou particular. A história da aviação brasileira começa por volta da década de 20. É sob responsabilidade do Ministério da Aeronáutica. Porém, a partir da Segunda Guerra Mundial, o avião recebeu um upgrade em relação ao desenvolvimento tecnológico. Os aviões ficaram mais seguros e mais rápidos. Consequentemente, viraram uma opção de deslocamento, por oferecer rapidez e comodidade. Então, a aviação comercial começou a se desenvolver. Apesar do frete ser 3 vezes maior do que o rodoviário e 14 vezes maior que o ferroviário, a sua demanda é crescente. É o modal que mais transporta passageiros atualmente e foi um elemento essencial para a consolidação do turismo de massa. De fato, foi o avião que integrou todos os continentes. A questão da administração, a responsabilidade por promover as políticas para o desenvolvimento dos modais é do Ministério dos Transportes. Quando estamos falando da questão do modal aéreo, temos a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, e ela tem como atribuições regular e fiscalizar as atividades de aviação e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Além da ANAC, temos também a Infraero, que é a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, que objetiva administrar e assessorar a atuação dos aeroportos. Outra organização muito importante é a IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo. Ela foi essencial para criar regras internacionais de voo, normas para as empresas afiliadas, normas de comercialização de passagens. O sistema de transporte brasileiro congrega um dos 5 maiores sistemas da aviação do mundo. É o 4º maior transportador do turismo doméstico, tem 742 aeroportos públicos e 3.500 aeródromos. Então, é um sistema muito grande, muito complexo, e isso reflete a nossa demanda. Por ser um país de dimensões continentais, é realmente necessário ter uma malha aérea tão extensa. Quais são as vantagens desse modal? Indiscutivelmente, a velocidade, que é uma questão que conta muito a favor dessa modalidade, viagens que demorariam semanas ou até meses por outras no modal hidroviário, por exemplo, nele é uma questão de horas. A confiabilidade, que o índice de acidentes também é muito pequeno, o conforto e a comodidade, é muito fácil comprar a passagem, é acessível, porque há uma venda através da internet. Você também viaja de forma muito cômoda, as aeronaves estão cada vez mais desenvolvidas, temos aeronaves de luxo. Flexibilidade de horários e rotas, então a maior parte dos locais é coberto pela questão das rotas aeronáuticas, então você chega em vários lugares, tem uma vasta gama de opções. O fato da movimentação altamente mecanizada reduz o índice de avarias e possui fácil acesso a regiões inatingíveis por outros modais, quando nós estamos falando do transporte de cargas. Mas para essa modalidade, o transporte de cargas,
é mais interessante para cargas de alto valor, como diamantes, joias, ou então produtos altamente perecíveis, como frutas, que têm um alto índice de perecibilidade, ou cargas vivas, como animais, né, por exemplo. As desvantagens. O investimento inicial e o custo operacional são elevados. Então, montar uma estrutura aeroportuária e manter essa estrutura tem um custo alto. A necessidade de frotas sempre modernas pressupõe a existência de aeroporto, que o aeroporto é uma infraestrutura caríssima. Então, as cidades pequenas, por exemplo, elas nem todas dispõem dessa infraestrutura, então nem todas podem ter acesso a esse modal. Poluição sonora e atmosférica, principalmente para as cidades, para os moradores do entorno dos aeroportos. Forte consumidor de espaço, porque o aeroporto é uma estrutura que demanda um grande espaço físico. Elevado consumo de combustível. É muito dispendioso, porque esse combustível também não é barato. Algumas áreas estão congestionadas, dado a questão do fluxo, elas estão com uma estrutura comprometida, chegando até a gerar, em alguns aeroportos brasileiros, congestionamento. Muita dependência de condições atmosféricas, então, nas questões climáticas, das chuvas, e reduzida capacidade de carga. O avião ele tem uma limitação para a questão do transporte de cargas, né? A lotação total do voo, se comparado principalmente ao navio ou ao trem. Quais são as principais companhias aéreas do Brasil? Nós temos a Latam, a Gol e a Azul, que são mais representativas na questão da operação aqui no Brasil. O modal aéreo e o turismo. O avanço tecnológico, como já foi citado, propiciou o turismo de massa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas na década de 70, a questão da reserva, a reserva de passagem, a comercialização das passagens aéreas, ela começou a ser gerenciada por softwares, por programas especializados para isso, o que facilitou bastante. E durante muito tempo, as agências de viagem, elas eram os principais pontos de vendas para passagens aéreas. As agências, os GDS, que eram esses softwares que vendiam as passagens aéreas, eles começaram nas empresas aéreas. Depois, eles se expandiram e as agências começaram a operar também nesses softwares. E era um dos principais pontos de venda das passagens aéreas. Atualmente, mudou bastante. As passagens já são comercializadas direto para o cliente, sem intermédio das agências, através dos sites e dos dispositivos da internet. E o que é mesmo o GDS? É um sistema utilizado no turismo por companhias aéreas e agências de viagem para a realização de reservas de passagem. Um exemplo de GDS, alguns exemplos de GDS conhecidos no mercado, é o Sabre, Amadeus e o Galileu, entre outros. Algumas companhias aéreas estão atuando como operadoras de turismo, vendendo pacotes conjugados. Além dos voos, elas também oferecem locação de veículos e hotéis. Isso tem gerado impacto e até levado algumas grandes operadoras já consagradas no mercado à falência. Então, o mercado de turismo é muito dinâmico e se reconfigura constantemente. Um outro ponto que merece destaque no mercado das companhias aéreas brasileiro é o modelo low cost. O que é uma passagem low cost, turma? O que é uma empresa low cost? Low cost significa baixo custo. Então, é aquela companhia aérea que objetiva fornecer uma passagem a baixo custo. Ela consegue alcançar esse custo mais acessível, mais competitivo, cortando serviços extras. Então, ela oferece um serviço enxuto, com serviço de bordo muito modesto, ou então sem serviço de bordo,
com aeronaves mais compactas, então ela enxuga a questão também do custo operacional do voo, a quantidade de funcionários na tripulação, tudo ela tenta fazer de uma forma mais enxuta para refletir no preço, para conseguir um preço baixo. É algo que nós temos presenciado no mercado brasileiro, principalmente através da companhia aérea Gol. Ela tenta se consolidar, ela não é apenas low cost, mas ela tenta se consolidar nesse segmento. Além disso, nós também temos companhias aéreas que trabalham com voos charters. O que são voos charters? São voos fretados. São voos fora daquelas linhas comerciais, quando nós entramos na internet, vemos a data, o horário. Então, é um voo fretado. Muitas companhias já trabalham com isso e muitas operadoras fazem isso. Fretam o avião e fecham aquele vale. Nós temos... Isso foi muito comum, principalmente na comercialização do destino Disney. As pessoas, várias agências, vendiam os pacotes das operadoras e a determinada operadora fretava o avião e todas as pessoas iam naquele avião para a viagem para a Disney. Foi um exemplo do que aconteceu durante muito tempo aqui no Brasil. Então, nós também temos a questão dos voos charters. Outras configurações que merecem observação é a questão do táxi aéreo, que é um mercado que tem crescido muito no Brasil. Em São Paulo já foi até identificado congestionamento aéreo em alguns horários de pico. Vários prédios têm pensado em colocar a questão do heliponto. É uma opção de transporte para muitos executivos, principalmente nas grandes capitais. Então, um mercado que está crescendo e merece nossa atenção. Outro ponto presente no sistema, no modal aéreo brasileiro, são os programas de fidelidade. Além dos programas de fidelidade, nós também estamos presenciando a questão de programas que trabalham essa questão da comercialização, programas e aplicativos, que trabalham a comercialização das milhas, dos programas de milhagem. A TAM lançou o TAM Fidelidade, que eram múltiplos, e a Gol tinha o Smile. Então, durante muito tempo no Brasil, nós tivemos esses dois programas. E o que era esse programa de fidelidade? A cada vez que você executava, voava um trajeto, você pontuava, acumulava milhas. E essas milhas podem ser trocadas por uma gama de produtos. Ou você pode comprar passagens com esses pontos acumulados, com essas milhas, ou pode trocar por produtos. Então, esse é o programa de fidelidade que nós temos no Brasil. Alguns exemplos de programas de fidelidade que nós temos no Brasil. Um outro ponto que também merece nossa atenção são os voos panorâmicos. São passeios turísticos em helicópteros para sobrevoar alguns destinos. Em São Paulo, é um passeio muito comum. Aqui, nos Lençóis Maranhenses, para sobrevoar os lençóis, também é um passeio muito procurado. Então, baseado em todas as observações que nós vimos em relação ao modal aéreo e atividade turística no Brasil, podemos ter como considerações finais. É uma atividade que requer muita despesa e pouco retorno financeiro. Por quê? Porque o que eles chamam, os especialistas chamam de custo Brasil. O que seria esse custo Brasil? São os encargos e os impostos que as companhias aéreas têm que pagar para desenvolver sua atividade. Como esses encargos são altos comparados a outros países, a margem de lucro dessas empresas é pequena. Consequentemente, o alto custo gera passagens com preços pouco competitivos. Então, devido ao custo operacional ser alto, as passagens também têm um alto custo. É o modal, mesmo assim, é o modal que mais cresce no país. É um produto bastante acessível via internet e é bastante procurado por todos. Então, esse foi
essa foi a nossa terceira unidade. Nós falamos hoje sobre o modal aéreo, vimos várias considerações sobre esse modal. Espero que essa aula tenha sido útil para você e aguardo todos vocês na quarta unidade. Boa tarde, obrigada a todos.